Saravá, Axé, Mojubá, estamos aqui com mais um encontro, mais uma aula aberta na nossa pós-Ubuntu, a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, hoje com uma grande irmã, parceira e mãe de santo, acadêmica, você já vai entender, porque você não viu a thumb, né? Você nem sabe o que é o tema de hoje, né? Não estava antes ali divulgado, vamos fazer de conta. Vamos lá, então. Hoje nós estamos aqui com a mãe Flávia Pinto, que é cientista social formada pela PUC-Rio, socióloga, escritora de diversos livros como Umbanda, Religião Brasileira, Guia para Leigos e Iniciantes, Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. Além de sua atuação acadêmica, ela é matriarca da comunidade de terreiro afro-indígena Casa do Perdão, palestrante e coordenadora de assistência religiosa no sistema prisional feminino. Saudações, minha mãe, sua bênção, axé, bem-vinda a esse encontro. Oxalá nos abençoe, sua bênção, saravá, agô Exu, para podermos falar e ter a nossa fala autorizada e bem compreendida. Licença a todas as cabeças que vão nos ouvir agora durante a transmissão e posteriormente, e que a ancestralidade de vocês nos permitam, principalmente a ancestralidade matriarcal, nos permita falar boas palavras para suas cabeças. Muito bem, mãe. A gente está aqui nesse período aqui de encontros e conversas que são verdadeiras aulas abertas para a nossa comunidade. Mais uma vez, estamos com as matrículas abertas para pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. E dentro desse nosso plano de estudo tem um tema que precisa ser abordado e compreendido, que é o matriarcado, né, dentro das tradições africanas, né, afro-religiosas. E eu quero que a senhora, então, comece explicando o que é esse conceito de matriarcado, o que significa isso, né? Bom, tem esse livro aqui, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. Primeiro, dizer como é que a gente chega nesse tema, né? Ao perceber dentro da Umbanda que as duas figuras principais da Umbanda são o caboclo e o preto velho, né? As caboclas e os pretos velhos, a gente foi se debruçar ao longo dessa trajetória de 25 anos, em que eu estou à frente de um terreiro, a Casa do Perdão, como esses povos, né, das quais os pretos velhos, pretas velhas e caboclas descendem, se organizam social, política, filosoficamente, eticamente e espiritualmente. E ao perceber que essa organização era bem diferente da realidade que nós vivemos, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses estudos foi quando o Sheikh Anta Diop, eu cheguei até Sheikh Anta Diop, obviamente, ele é uma figura que é um grande intelectual, muito importante para todo o continente africano, e ele, embora senegalês, ele tenta defender a sua tese na Sorbonne, e ele não consegue, e simplesmente porque eles não reconheciam a legitimidade daquele tipo de fala, daquele tipo de modos de apresentar uma tese, mesmo ele tendo sido formado na Sorbonne. E aí ele vai fazer outras disciplinas, inicialmente a tese dele era de matemática, ele vai fazer outras disciplinas correlatas, e vai até chegar na arqueologia, e desenvolve um estudo para dizer que é muito difícil que o continente europeu, academicamente, cientificamente, nos compreenda enquanto povos africanos por uma forma de organização seminal. Ele apresenta a forma das organizações tribais africanas como matriarcais. E, a partir dessa forma de organização, todas as maneiras de se relacionar com o mundo e com as formas de pensar e de se organizar são diferentes, inclusive cientificamente. E aí, ali, Sheikh Anta Diop faz um divisor de águas, né, muito importante para a gente. E o que quer dizer, então, esse matriarcado, né? Acho que, de cara, a gente tem que deixar nítido
de que o matriarcado não é um sistema de oposição entre homens e mulheres. Não é disso que a gente está falando. Tampouco é uma forma de organização social onde a mulher domina e o homem é subalterno. Também não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que, anteriormente, no início dos tempos, a forma de reconhecimento de um povo, de um clã, vinha a partir da mulher. E por que vinha a partir da mulher? Porque não se compreendia, teve um momento da história que não se compreendia que o homem era responsável pela gestação. Parece para a gente um pouco absurdo, mas isso perdurou durante um tempo em vários povos, inclusive. Depois de um tempo, é percebido que o homem ele é copartícipe dessa geração de um novo ser, por isso que tinha essa visão mítica, né? E aí a gente vai entender o mito de Oxum, de Iemanjá, de que a mulher gerava sozinha. Então, ela era muito sagrada, e por isso hoje o resgate do culto ao sagrado feminino, inclusive eu faço o resgate ao sagrado feminino africano, fui até a África, me iniciei para a Ziaminha, Xorongá, para a Zebete, justamente porque ela tinha essa ideia de que, nossa, ela consegue gerar um novo ser a partir de fenômenos desconhecidos. Até que, então, depois de um tempo, passa-se a perceber que o homem é copartícipe dessa gestação. E, então, como é que esse povo lidava com essa mulher? Como era sabido que havia mãe, mas depois de um tempo não se tinha certeza exatamente desse pai, se ele era realmente participativo ou não, se ele estava ali ou não, as mulheres tornaram-se, então, as grandes responsáveis pela organização desses lugares. E o irmão dessa mulher, ele ocupava esse lugar meio que do pai, né? Era sempre o irmão. O irmão, ele tinha um papel de conselheiro, de responsável político, de liderança organizacional, de autoridade também. Bom, qual é a ideia de povo para o continente africano? A ideia de você ter um povo, a ideia de família, ela vai além do que a gente concebe como família nuclear, ou seja, pai, mãe e filhos. É uma ideia de que o teu povo, o teu clã, ele tem um sistema de proteção que faz com que você não passe fome, não passe frio, não fique sem moradia, não fique exposto a vulnerabilidades climáticas e também pertinentes às condições da fauna e da flora local. Então, essa ideia de que todo mundo que nasceu da minha mãe é meu parente, porque estamos em sistema tribal, faz com que esse povo tivesse uma necessidade de pertencimento muito grande. Então, não era concebível que você fosse um indivíduo sozinho. Você tinha que pertencer a um clã, e o que te dava legitimidade ao pertencimento desse clã era esse reconhecimento matrilinear, né? Bom, existem vários modelos de organizações matriarcais, então eu vou falar de uma maneira bem geral, recomendo o estudo específico, porque ele traz assim, visões bem interessantes, como, por exemplo, a questão da poligamia, que quando a gente vai estudar os povos africanos, é sempre um profundo debate, principalmente por alguns grupos de feminismos que não querem debater a questão da poligamia a partir de uma ótica ocidental, e aí não vai dar conta disso. E aí a gente vai perceber o quê? Se eu sou um povo e eu tenho um pertencimento matrilinear, aonde esse povo vai, eu vou junto com eles, e, portanto, eu estou reconhecida como esse povo para partilhar de tudo que ele tem. Então, se tem caça, eu estou alimentada, será partilhada. Se é um povo que vai ter agricultura, tudo que for colhido será partido entre todos. Se alguém ficou doente, todos são responsáveis por aquelas pessoas. Qual eram as outras formas, isso é bem interessante, quais eram as outras formas de você ser associado a um clã? Adoção, iniciação, né? Ou outras formas de casamento que foram surgindo na medida que os povos foram se deslocando à beira dos rios, ou porque aquela terra já não dava mais frutos, ou por condições climáticas, né? Outra questão para a gente avançar um pouco, que é importante entender que é uma questão totalmente geográfica e física. Nós estamos, né, abaixo da linha do Equador, então nós somos os povos setentrionais e os meridionais. Então, os povos acima da linha do Equador, eles têm uma condição de clima de muito mais frio,
de menos intercorrência dos efeitos climáticos do sol. Então, eles têm uma certa necessidade de abrigamento mais nas cavernas, mais no interior das montanhas. Tem muito período de gelo, então não consegue, às vezes, ser alimentado pela terra durante um longo período de tempo, de modo que esse povo passou a ter como moradia durante muito tempo essas cavernas, as habitações mais reservadas para se proteger do frio, dos animais de grande porte, né? Como não dependia da terra. Então, esses animais de grande porte, no geral, eram caçados pelos homens. Tanto que a gente tem aquela figura, eu vou usar uma referência padrão, os vikings, são homens de estrutura muito larga aqui, né? Porque eram homens que fisicamente tinham que lutar com grandes animais. E essa caça era levada para as cavernas, para permanecer ali durante muito tempo, para que a gente pudesse, então, se alimentar daquilo ali, num período de provisão onde poderia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, enquanto o período frio permanecesse. Como os homens que iam majoritariamente à caça, haviam mulheres que iam à caça sim, mas os homens iam prioritariamente, a forma de organização social, em decorrência do clima, se deu de maneira diferente dos povos setentrionais. Então, eram povos que o homem passava a ser o responsável pela caça, né? E, portanto, pela moradia. Ele tinha que mover pedras, né, para poder proteger a sua família de animais de grandes portes, o que não era uma realidade, não é uma realidade tão forte para os povos de climas mais quentes, né, ou seja, abaixo da linha do Equador. Então, ali desenvolve-se a base do sistema patriarcal. Vários estudiosos, estudiosas dessa questão do matriarcado, do feminismo, das relações sociais, concordam com essa teoria. Há divergências, mas a grande maioria concorda que é ali a origem do patriarcado. E aí, o que acontece? E a mulher ficava em casa protegendo a prole, por quê? E os idosos. E por que ela ficava em casa? Porque se morresse todo mundo, não havia continuidade daquela família. E era um pouco isolado, esse convívio não era tão em formas de clã, eram um pouco famílias nucleares mesmo. Então, essa ideia de povo, ela demorou um pouquinho a mais para poder ser solidificada. Quando o ser humano começa, então, a desenvolver ferramentas para atacar esses animais de grande porte. E aí a mulher ficava em casa e cria-se, então, essa ideia de que o homem sustentava a mulher e que ela era um peso morto na existência daquela família. Então, ela era aquele termo do lar, né, tão combatido por nós hoje, mulheristas africanas e feministas, vem desse lugar, de que ela ficava ali, ela não colaborava para que ela não trabalhava, não gerava recursos para prover, né, a alimentação e sustento dessa prole. Enfim, já abaixo da linha do Equador, as condições climáticas eram outras, ou seja, os animais não eram em proporções tão grandes assim. Por que os animais... É ali, nesse exemplo que você finalizou agora, que se instaura um outro modelo, que é o patriarcado? Isso. Acima da linha do Equador. Tá. E aí, abaixo da linha do Equador, a gente vai ter animais de menos porte. Por quê? Porque os animais de grandes portes, eles eram muito grandes, ursos, e dentre outros, porque era frio, então tem que ter muita pele, então eles eram muito grandes mesmo. Já num clima mais quente, a gente vai ter poucos animais de grande porte, como girafa, elefante, e aí a caça era algo muito comum, né? Tanto que a gente tem, dentro da nossa cosmologia, a família dos Odés e Bois, a família de Ogum, que são os caçadores, né? Ogum, na verdade, era o grande caçador, e ele delega a Oxóssi, o seu irmão mais novo, essa função. E aí, o que acontece? Então, nesses lugares era diferente. A mulher também caçava com mais frequência, elas eram também caçadoras, e a mulher também ela tinha o pertencimento da terra, onde ela arava a terra. A agricultura, inicialmente, ela era de responsabilidade mais feminina. A mulher provia os recursos da alimentação. Então, ela trabalhava e ela cooperava. E esse filho, essas crianças, ela era de responsabilidade coletiva. Né? Não era só da mulher. Os homens também eram copartícipe, porque não tinha muito essa ideia de que o homem é o pai que tem que trabalhar, portanto, ele não pode ter tempo. Não, era uma ideia muito de povo. Todos nós
estamos juntos para ajudar essa criança. Então, a criança ia ser ensinada a caçar, a montar instrumentos com madeira, enfim, e seja lá o que for, que fosse necessário para aquela sobrevivência. Por exemplo, a parte medicinal, para a gente, sempre foi muito forte, porque nós sempre tivemos a figura da autoridade espiritual, no caso, as Yanifás, os babalaôs, que definia a função daquele espírito naquela comunidade. Então, desde cedo, a gente já sabia se aquele menino, aquela menina ia ser caçadora, se ele ia ser um médico, ou seja, um curador, que nós somos hoje, né? Um babá de Umbanda, já se definia se ele vinha de uma linhagem para reinar. Então, ele já ia sendo preparado pelos seus mais velhos, e por isso a criança não ficava lá numa espécie de berçário de creche, isolada. Ela participava já desde cedo daquilo que era a formação dela. Muitas vezes, inclusive, por exemplo, se ela fosse uma criança determinada para ser guerreira, para defender a tribo, ela já ia conviver com os guerreiros e com as guerreiras desde cedo, né? Então, isso fazia com que elas criassem essa relação de muita igualdade. E não havia a palavra órfão, né? Como eu já expliquei várias vezes, ao jogar com um sacerdote africano, ele não reconhecia, quando ele me perguntou se meus pais eram mortos, eu falei que era órfão, ele não reconhecia essa palavra, porque para eles você não pode ser órfão, porque órfão traz uma ideia de abandono. Então, se alguém morreu, automaticamente o mais velho pega você e cuida, e aí não há orfandade. Então, isso é a diferença básica, né, de uma organização matriarcal e de uma organização patriarcal, ou seja, a gente gera recursos alimentícios para toda a comunidade, todos e todas nós somos responsáveis por passar esses valores para essas crianças, para que elas tenham hoje a gente chamaria de profissão, né? Então, uma função social, né, onde ela ajuda a prever, né, as estruturas desse povo. Então, pertencimento para os povos africanos, e com os indígenas é bem parecido, mas depois eu posso fazer um recorte, se houver tempo aqui. Para os africanos, isso era muito forte. Então, você tinha que ter uma identidade tribal. Inclusive, essas marcas, essas insígnias, né, no rosto, às vezes na pele, né, o que hoje a gente chama de tatuagem, né, mas eram circuncisões na pele, eram marcas tribais justamente para, se entrasse em conflito um povo com o outro, identificar de que tribo você era. Aquilo ali era uma marca, né? Tanto que algumas pessoas vão dizer assim, é proibida a tatuagem, né? Quando eu dou aula sobre corpo e mediunidade, a gente explica justamente isso. Não é um problema, você só precisa entender que aquele símbolo tem a ver com a sua tribo ou não, porque senão ele pode gerar um contra-axé para você, principalmente se ficar acima do umbigo, abaixo do umbigo, enfim, é um outro papo, mas é só para dizer que esse pertencimento tribal, ele tem a ver com isso. Por exemplo, na minha iniciação na Nigéria, a Yanifá que me iniciou, ela me ofereceu de fazer as marcas tribais dessa família, dessa tribo que eu fui reiniciada, né? E eu não quis, obviamente, porque aqui no Brasil não fazia sentido, para a gente esteticamente não é bonito, né? Eu ficar com marcas no rosto e tal, mas aquilo para eles é muito forte, né? Embora tenha ocorrido movimentos de diminuição dessas circuncisões. E é, inclusive, isso que faz a cura no candomblé, né? O pessoal que é iniciado no candomblé também, a gente faz a cura justamente para mostrar que você está reconectado com aquele povo a partir da iniciação, e aí você é marcado no corpo. E isso é interessante a gente pensar, Rodrigo, porque a iniciação era uma forma de também ser integrado a esse clã, como eu falei inicialmente. Eu acho isso muito bonito. A adoção. Por que a adoção? Num primeiro momento, era alguém que, às vezes, houve um problema naquela região, estourou um meteoro, qualquer coisa ali, um efeito climático que matou todo mundo, uma praga, e, às vezes, ficava uma criança ou um adulto abandonado, perdido. Então, a maneira que ele tinha de se reinserir em outro clã, alguém te adotava ou você fazia uma iniciação. E aí a gente, quando fala da Umbanda, do Candomblé, as iniciações, os batizados, os rituais que passa a reconhecer você como pertencente àquela tribo, né? E a partir do momento que você é pertencente a uma tribo, você vai viver de acordo com os padrões filosóficos, espirituais, morais e de justiça, né? Onde se inclui filosofia e moral daquele povo. E aí,
Mais adiante um pouquinho, quando a gente começa com a invasão territorial ao continente africano, a gente vai ter uma mudança dessas formas de organizações matriarcais. Vai mudar. Por quê? Porque as pessoas, os povos precisam cada vez mais irem mais longe para se defender dos sequestradores de pessoas negras que queriam escravizar. Então, quando começa a ter que ir para lugares mais longe, mudar muito de locais, os homens passaram a ir mais à frente. E aí desperta, então, o que a gente estuda nessa coisa da competitividade masculina, né? Ele vai e encontra uma terra e ali ele coloca o povo dele. E aí ele passa a se colocar num outro lugar. Eu sou o dono da terra, porque eu que vim à frente, eu que conquistei, eu que lutei. Essa ideia de povo um pouco vai se perdendo. Também, num primeiro momento, havia o sequestro maior de homens. Então, as mulheres passam, algumas mulheres, inclusive, vão fazer chefia dessas tribos com a função de esconder as crianças, né? Algumas tribos resistiram assim, escondendo crianças, porque eles tinham esse interesse em meninos a partir da adolescência. Depois eles entendem que não, que tinham que estuprar as mulheres e levar as mulheres, né? Mas no primeiro momento foram mais os homens. Então, os homens passaram a ter uma outra importância nesse contexto de organização social. Lembrando que aí a gente já começa o quê? Com o embrião do capitalismo, né? Ou seja, já era o mercantilismo em expansão, trazendo para esses territórios a necessidade de dominar esses povos, e a partir disso, esses povos, em sistema de defesa, o homem passa a ter uma outra função. E aí, o que acontece também? Durante muito tempo, né, quando começam a levar as mulheres, passa a ter menos mulheres. E aí os homens passam a ter a palavra necessidade é bem equivocada, mas começa a nascer ali, então, a poligamia. Tá? Porque aí há uma desorganização demográfica entre homens e mulheres, né, em virtude desse sequestro. E aí a poligamia ela passa a ser legitimada porque o homem, alguns povos europeus cobravam uma espécie de dízimo, né, dos africanos, e eles tinham que render tanta quantidade de alimentos para aquele homem que passou a se dizer dono daquela terra, aquele europeu. E aí ele tinha que ter várias mulheres também, para quê? Porque cada mulher tomava conta de um determinado arado, de uma espécie de agricultura, ou de um fazer artesanal. E aí ela produzia, às vezes, flechas, ela produzia armas, produzia medicinas e produzia também alimentos. Então, quando esse homem começa a ter 2, 3, 4 mulheres, ele consegue pagar com uma certa... com menos dificuldade, né, esse explorador europeu. Por exemplo, os países as nações africanas que foram dominadas pela Alemanha e pela Alemanha, esqueci o outro país, eu vou lembrar, que foram os povos que sofreram assim as piores atrocidades, era comum você punir as pessoas que não colocavam a quantidade de alimentos necessária pelo arrendamento da terra invadida pelos eurocristãos, arrancar a mão, arrancar o pé, né? E gerar esse tipo de deformidade. Tanto que após a Conferência de Berlim, né, onde houve o famoso fenômeno partilha da África, esses crimes foram denunciados, ou seja, a África, que foi totalmente partilhada pelos europeus, eles mesmos se assustaram com os crimes que a Alemanha cometia contra esses países. Um deles hoje é a Gâmbia, enfim. Então, essas sociedades matriarcais, elas foram mudando essa sua forma de organização. Então, algumas outras comunidades permaneceram com essa organização tribal, onde a mulher era a figura reconhecida como a origem dessa linhagem, mas perdeu importância. A mulher passou a não ter mais importância política, de aconselhamento, de responsabilidade sobre a terra. Tanto que tem um conceito muito importante para a gente entender. Alguns grupos feministas, eles dizem o seguinte: não há como discutir direitos das mulheres, ou seja, fim da violência contra a mulher, porque quando a gente está falando de direitos das mulheres, não tem nada a ver com mimimi. A gente está dizendo
o fim da violência contra a mulher. É sobre isso que a gente quer dizer. Uma das questões que esse grupo feminista discute, e eu apresento isso no meu livro Selva Matriarcado, é que não tem como discutir o fim da violência contra a mulher sem discutir o capitalismo. Por quê? É a posse da terra que faz com que o patriarcado seja empoderado. É a posse da terra, a necessidade de ser provedor daquela terra. Por que o estupro é uma das armas de guerra mais antigas? Porque em toda a história da humanidade, ninguém conseguiu dominar todo um povo. Então, havia necessidade de se tornar o quê? Proprietário dessa terra. E, ao se tornar proprietário dessa terra, você passa a ter legitimidade numa organização matriarcal. Então, o que esses homens eurocristãos fazem? Estupram-nos. Por isso eu sempre digo, né? Quem tem uma gota de sangue africano ou indígena, a sua história começa com estupro. E, às vezes, não foi aqui, no Brasil, foi já lá no continente africano. Se nós cultuamos orixá, tendo pele negra, pele branca, nós temos alguma ascendência africana, senão nós não seríamos levados para o culto ao orixá, seja na Umbanda, no Candomblé. Então, essa história que a gente está apresentando aqui, ela é a nossa história. Porque foi o povo de Oxum, o povo de Ogum, o povo de Inhansã, o povo de Exu, que passou por esse processo, por esse fenômeno histórico aqui que eu estou apresentando. Então, ao gerar um filho nessa mulher, esse homem se torna proprietário dessa terra. E aí, por isso que vai mudando a forma de propriedade da terra. A propriedade da terra, então, passa a ser masculina e não feminina. E aí, o que a gente inaugura? A fome. Porque a mulher, enquanto provedora, ela fazia a distribuição igualitária da comida. Já o homem, ele passa a ter essa visão já europeia, ou seja, dos povos meridionais dominando, né, essa forma de organização social, e não, a comida é para mim, o que plantei é minha, já não é do povo mais, já não é mais do clã, é minha. E aí algumas pessoas começam, então, a experimentar uma das maiores calamidades humanas que a gente vive até hoje, que é a fome, que é o abandono, que é a falta de moradia, a falta de pertencimento a um clã. Então, te coloca em uma situação de extrema vulnerabilidade social. Você não tem mais a proteção desse clã, você não é mais pertencente a esse clã. É ali também que se inaugura algo que é uma das maiores calamidades que a gente vive hoje, que é a falta de reconhecimento paterno sobre aquela criança. Ou seja, o homem passa a ter que ser só gerador, reprodutor, para que tivéssemos reservas de mão de obras escravizadas, e ele, então, não é mais responsável por aquela criança que ele gerou. Então, ele não tem que educar, ele não tem que prover, ele não tem que gerir recursos. E aí, quando a gente vai estudar o matriarcado, a gente vai perceber que, muitas vezes, uma mulher, quando chega dentro do terreiro para ser consultada por uma entidade, o problema dela, aparentemente espiritual, tem origem nessa explicação toda que eu dei. É uma mãe solteira, uma mãe violentada, ainda hoje, por essa forma de prática de violência contra as mulheres que foi inaugurada em tempos atrás. Um outro exemplo interessante de ser observado é algo que a gente chama de domínio dos corpos das mulheres. Antes, a mulher ela tinha uma liberdade sexual, uma liberdade afetiva, uma liberdade religiosa, né? Nós não éramos as bruxas, né? Como a Igreja Católica quis nos condenar. E uma das coisas que essa visão patriarcal, ao invadir a organização matriarcal, faz é proibir que essas mulheres tivessem relacionamento com os outros homens. É aí que nasce essa ideia de fidelidade cristã, né? Ou seja, o homem poderia ter relacionamentos com outras mulheres, a mulher não, para ter certeza que que aquele descendente era dele, senão ele não tinha legitimidade de posse sobre a terra. E aí é onde começa, mais incisivamente, as circuncisões femininas. Que é algo que nos choca, né? Quando a gente fala, nossa, mas como pode? Né? E aí eu vou dizer exatamente o que é, ou seja, é o corte dos clitóris das meninas, né? Tem a ver com isso, para que a mulher não tivesse prazer na prática sexual. E ao não ter prazer na prática sexual, ela não procurasse outros parceiros. Então, a gente está falando, assim, de uma violência, de uma atrocidade, de uma calamidade social que a gente está vivendo até hoje, a desestruturação do sistema matriarcal.
E aí, dentro do terreiro, no caso aqui do Brasil, inicialmente, primeiramente pelos povos, pelas comunidades de candomblé, a gente vai recriar isso através das nossas grandes matriarcas, né? Olga Dalaqueto, Mãe Menininhazinha do Cantuá, Mãe Senhora, Mãe Aninha, que surge a partir da Irmandade dos Homens Pretos, onde essas mulheres passaram, então, a trabalhar, comprar sua alforria e desenvolver pequenos clãs, onde elas começaram, então, a pagar a alforria das pessoas e, agrupando essas pessoas dentro de pequenos territórios, elas criam, então, a Irmandade dos Homens Pretos, essa Irmandade se torna politicamente e economicamente poderosa, então elas vão financiar o nascimento dos primeiros terreiros, sempre ligado nessa figura da matriarca, da mulher como liderança. E, a partir disso, dentro do terreiro, você não passa fome, você não fica sem moradia, você não vai estar dentro das condições de vulnerabilidade social que o negro escravizado ou ex-escravizado, né, ou seja, na intercorrência do período que antecede a 13 de maio de 1888 e posterior, e dentro do terreiro é onde nasce, então, aquela expressão, da porteira para dentro, da porteira para fora. Então, da porteira para dentro, eu vivo filosoficamente como os povos originários africanos. Eu posso ser um desempregado lá fora para o sistema capitalista, mas aqui dentro eu sou um ogã, eu sou um babá, eu sou uma pessoa que posso rezar, outra eu sou uma pessoa que eu posso fazer o alimento, e a comida que tem naquele núcleo, chamado comunidade terreiro, ela é partilhada para todos e todas. Então, dentro do terreiro, durante muito tempo, foi, e ainda é assim, foi a garantia de sobrevivência desses descendentes, né, de pessoas africanas, ou seja, alguns entendem que o termo correto é africanos em diáspora e não afrodescendente. Eu concordo com africanos em diáspora, porque nós não viemos para cá fazer um passeio, nós fomos arrancados de lá, portanto, a nossa psique, a nossa ori, ainda pensa com esses valores filosóficos, e é exatamente por isso, Rodrigo, que a gente procura o terreiro. É um banzo, né, que eu falo no meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, é uma saudade, um vazio que a gente sente de viver de forma mais coletiva. E aí, quando a gente reconecta com o terreiro, seja ele de Umbanda, Candomblé, guardando as devidas proporções, como cada um se estabelece, a gente se sente mais protegido. Essa ideia de que a composição matriarcal não é uma família nuclear, pai, mãe e filho, mas eu preciso estar agregado em povo, num clã, e me sentir pertencente a esse clã, e as ritualizações me dão um amparo necessário para eu poder executar a minha caminhada dentro desse mundo, ou seja, executar a minha função para integrar, para devolver à minha comunidade a vida que ela me deu. Mãe, a sua fala, ela abriu muitas janelas que a gente vai ter que depois, só dentro mesmo da sua disciplina na pós, conseguir passo a passo assimilar. Eu recomendo, então, para você que está procurando aprofundamento sobre esse universo de temas e ter aí uma validação pelo MEC, de uma formação lato sensu, que então abranja a teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, a única que existe é essa aqui que nós estamos apresentando para você. Para você que está acompanhando essa aula, está buscando uma pós-graduação que dialogue com esses temas apresentados aqui, quero fazer um convite especial. Se liga para você não ficar de fora. A pós em teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira é uma especialização lato sensu, reconhecida pelo MEC, portanto, e está com as matrículas abertas para a nossa nova turma. A abordagem promovida no curso é decolonial e comprometida com uma perspectiva afrocentrada. E por isso, essa especialização tem como objetivo a valorização das tradições religiosas de matrizes africanas e indígenas presentes no Brasil, buscando aprender com a sua cosmopercepção. Se você quiser saber mais sobre esse universo de saberes ancestrais e ainda participar de processo seletivo para bolsas, clica no link que você vê aqui na descrição do vídeo ou fale conosco também no WhatsApp informado em tela e na descrição, tá bem?
A gente aguarda o seu contato e a sua matrícula. E dentro desse aspecto todo, mãe, do matriarcado, me fiquei perguntando se o que a gente tem hoje de religião afrocentrada, que é, por exemplo, os candomblés e as umbandas, simplificadamente aqui, você entende que são, por excelência, filosoficamente, organização interna, é matriarcal? Existe a matrigestão, não é mais o matriarcado. Na matrigestão, o homem ele pode estar à frente do terreiro orientado por um pensamento matriarcal. Então, ele vai prover com o pensamento feminino. E quando eu falar feminino, vamos tirar um pouco a ideia da palavra feminismo, mas a ideia do feminino que divide, que partilha. Sexualidade, né? Mas é uma habilidade feminina, é isso? É, uma habilidade, ou seja, de ser pai, de ser mãe, de cuidar, né? Porque o que o patriarcado faz? Ele destrói a ideia de pai acolhedor, cuidador, presente. É só a gente olhar um retrato da sociedade, Rodrigo. Você hoje vê quantas famílias você conhece em que os pais são presentes, participativos e responsáveis? Pouquíssimas. Isso está... ele está subjetivo, ele está no oxigênio do terreno, não é uma coisa óbvia, né? Ou seja, por exemplo, eu não tive uma mãe de santo, eu não tive uma mulher para me ensinar a ser um pai de santo com mentalidade maternal, vamos dizer. Sensibilidade maternal. Mas para que seja efetivo esse ambiente de terreiro, inconsciente ou estrategicamente, você vai ter que desenvolver essa habilidade, é isso? São duas respostas. Eu vou dar uma sociológica, meio que biológica, e outra espiritual, porque nós somos umbandistas e nós, então, portanto, a visão espiritual, ela cabe aqui dentro desse curso. É uma formação que bebe na filosofia, e a filosofia para povos africanos compreende espiritualidades, né? Num primeiro momento, o homem que foi criado uma geração, 2 gerações, 3 gerações totalmente patriarcal, a figura que criou ele, paternal, foi essa figura do homem não responsável, do homem não colaborativo com a mulher, e às vezes até do homem violento com essa mãe, com essa avó, com essa bisavó. E aí ele vem sofrendo as consequências na criação dele, desse patriarcado. Esse homem vai ter muita dificuldade de conectar com esse útero ancestral. E ele pode estar à frente de um terreiro sendo um grande patriarca, inclusive desestruturando a vida de mulheres. E ocorre muito. Agora, pode ser que não. Pode ser que esse homem tenha sido criado com uma figura materna muito forte, onde ele nem inconscientemente ele está reproduzindo o tempo inteiro os valores que a mãe passava para ele. Isso é uma explicação sociológica, biológica, ou seja, nasci nessa família, dessa mãe, e esse era o contexto da minha família. Ok. Outro ponto, espiritual. Aí vem a orientação das entidades e do orixá. Às vezes o orixá, ele está tão forte, ou a entidade está tão forte, né? E você vê cada vez mais homens, e aí eu quero fazer uma fala, e posso explicar, antes que alguém queira entender como uma fala preconceituosa, porque não é, eu dou conta de explicar, pode me perguntar, mas a gente vê cada vez mais homens héteros manifestando entidades femininas como pretas velhas e caboclas. Eu nem quero entrar no universo da pombogira, mas dá um super debate também topo fazer o debate, tem condições totais de fazer. E o que esses homens percebem? Primeiro, uma rejeição com esse feminino dentro deles, né? Não, como pode? Eu sou um homem hétero, e a preta velha, e a cabocla, e tal. E aquela mulher vem ali, aquele sagrado feminino vem desestruturando. E no momento que aquela mulher está na psique daquele homem, ele olha o mundo diferente. Ele vai ser obrigado a ver o mundo de forma diferente. Então, o que a gente percebe a médio e longo prazo depois é uma transformação, ainda que mínima, mas a gente começa a perceber transformações dos valores civilizatórios desse homem. Ele vai perceber um pouco mais
o que as mulheres passam? Porque o patriarcado, ele dá uma proteção para o homem ser homem. Ele diz que você não precisa se preocupar com a mulher. É isso que o patriarcado diz, é o que está posto na estrutura da cultura hoje vigente. Então, se você quiser pensar diferente, você vai ter que buscar outras formas de compreensão de organização social. Mas dentro do terreiro, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Às vezes o homem ele é hétero, aí qual o seu orixá? Iemanjá. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. E aí a gente vai percebendo pequenas mudanças que passam longe da questão da orientação homoafetiva, mas que passam muito perto da sua visão relacional com a sociedade e com as pessoas. Entendi. E como que você entende que os princípios éticos do matriarcado pode nos ajudar na nossa vida cotidiana? Muito, muito. Porque, por exemplo, um homem que nasceu de dentro de uma mulher, porque seu Zé dos Malandros fala isso, né? Não há um macho tão macho que tenha vindo ao mundo sem depender de uma mulher. Então, a casa de todo homem foi o útero. E até que prove o contrário, isso não mudou. Ah, mas agora existe bebê de proveta. Sim, então, mas ele ainda é gerado no útero. Né? Então, a forma de concepção mudou, a forma de gestação não. Para ser gerado, ainda é o útero. Então, primeiro, retomar um princípio ético para esses homens, que são os nossos homens, de que a mulher é sagrada. Portanto, o homem não pode bater nessa mulher, não pode violentar essa mulher. Ele não pode abandonar essa mulher que está gerando um filho. E isso é muito delicado, porque não é da noite para o dia que a gente consegue essa transformação, porque também não foi da noite para o dia que a gente conseguiu desestruturar o sistema matriarcal. Então, muitas vezes, o homem, ao chegar dentro do terreiro, o meu terreiro, por exemplo, é um terreiro complexo, né? Porque eu não quero para dentro do meu terreiro homens que abandonam seus filhos. Eu não quero, não me interessa ter na minha casa homens que vão cultuar Oxum, cultuar Iemanjá, Inhansã, Pombogira, Cabocla, mas ele é indiferente a uma criança, não paga pensão, não se responsabiliza pela criança, né? E aí não é legal, porque aí, na minha casa, o princípio matriarcal, ele está muito colocado para esse homem como um princípio de trazer, inclusive, força espiritual para ele, né? E eu me lembro, assim, eu tenho uma história muito forte, que um dos meus filhos que demorou mais a entender isso, e ele tinha um problema sério, separou, embora amasse os filhos, mas não conseguia entender a necessidade de provisão dos filhos e a ausência, e aí arrumou outra mulher, e foi mais pai do filho da outra mulher do que do filho que ele gerou com aquela outra mulher, com a ex-mulher. E aí, quando ele, então, entende isso, foi impressionante, a vida dele estabilizou financeiramente, profissionalmente. Estabilizou. Porque não tem como o Maiabá te abençoar se você está negando a paternidade. O útero foi emprestado para que você colocasse seus descendentes na terra. Então, esse princípio é um princípio matriarcal, que a gente vai trazer ele para dentro do terreiro. Claro que, às vezes, isso vem inconscientemente, não vai fazer essa apresentação sociológica, filosófica que eu estou fazendo aqui, que é fruto das minhas pesquisas. Agora, a Preta Velha pode falar isso de maneira simplérrima, como eu já vi várias vezes falar. Neto, cadê seu filho? Neto, essa criança está precisando de você. Neto, traz a criança aqui para a velha benzer. E aí, quantas vezes eu vi o pai se aproximar da criança, porque a entidade dentro do terreiro falava, traz a criança aqui para a gente rezar. Aí o pai, que não via a criança, passa a pegar a criança, passa a criar laços afetivos. Então, existem inúmeras maneiras de falar sobre esse assunto, sem ser necessariamente através de uma apresentação acadêmica que a gente acabou de trazer aqui. Mas isso está no nosso inconsciente, por isso é importante lembrar. E aí tira esse homem desse lugar de detrator das mulheres. Acaba, por exemplo, com a pedofilia. Né? Porque a gente se assusta quando fala da pedofilia, mas e quem são os pedófilos, né? Quem foi que disse para a gente que os pedófilos não estão dentro dos terreiros? E qual que é a nossa responsabilidade em despertar essa consciência, né? E se o médium está lá incorporado, atendendo uma pessoa, e esse homem é um pedófilo?
qual que é o treinamento mediúnico passado para esse médium, para ele identificar aquilo ali e qual é a responsabilidade na fala dele para entrar no córtex cerebral, ou seja, dentro do ori, e despertar aquele homem para uma outra realidade. Quanto de violência aquele homem recebeu através das últimas gerações patriarcais, ou seja, esse próprio homem é produto da violência patriarcal, para a gente despertar ele. Então, assim, são debates que têm que ser feitos. E segundo a filósofa Judith Butler, não há mais como nenhum grupo social, nenhuma forma de organização social, seja ela esportiva, cultural, musical, televisiva, religiosa, sobreviver sem debater a condição da mulher, a condição da fome e a condição das pessoas LGBT. Não tem mais como. Não tem mais como. Segundo ela, né, Judith Butler, estou trazendo a Judith Butler para a conversa porque é uma filósofa muito respeitada, né, dentro desse pensamento feminista, apresentando propostas de soluções para a desigualdade social a partir dessa compreensão do feminino. E pensar também o que a gente quer para os nossos filhos, né? E aí, será que a gente quer a nossa filha sendo criada por um homem, casada com um homem, que ela vai passar por uma série de violências que inúmeras mulheres passam, ou seja, sendo estuprada dentro de um casamento durante anos e nunca falar que foi estuprada, né? Porque todas as vezes que a mulher comete o ato sexual, ela é submetida, comete não, sem vontade, é estupro. E aí a gente às vezes recebe uma médium dentro do terreiro totalmente problemática. Aí a gente vai tratar espiritualmente, mas, na verdade, a questão dela não é uma questão espiritual, é uma questão emocional, de violência que ela está submetida, né? E aí pensar também quantos de nós, às vezes, somos pessoas inseguras, infelizes, porque somos filhos de um estupro. A nossa mãe pode ter engravidado da gente num ato sexual que ela não quis ter. E ela nunca falou isso pra gente, porque os corpos das mulheres foram silenciados. E aí, às vezes, a gente vai tratar espiritualmente uma pessoa dentro do terreiro que não adianta, o DNA ancestral dela não compreende o amor, porque o ato de fecundação que gerou ela não tinha amor, tinha ódio, tinha raiva, tinha violência por parte de um pai e de um progenitor, né, que eu não vou chamar de pai, e de uma mulher submetida a isso. E veja bem, isso dentro de casamento, tá? Dentro de relacionamentos. Então, a violência está incutida ali. E aí, o que adianta eu tratar espiritualmente, que a gente vai conseguir muitos avanços, sem dúvida alguma, né? Vai haver uma limpeza no campo áurico, no campo magnético, porém, eu não vou tirar essa memória da violência. E aí esse homem pode reproduzir isso. E essa mulher também, como? Silenciando, vendo a filha dela passar por isso, e ela não tendo força para tratar do assunto, abordar o assunto, né? Perfeito, mãe. A gente vai voltar mais vezes em encontros abertos assim para você esmiuçar esses temas e trazer também mais orientações de como você aplica essa gestão matriarcal no ambiente de terreiro. E mais uma vez convido a todos vocês que estão nos acompanhando a se aprofundar a esse conteúdo da Mãe Flávia, tanto pelo seu livro, O Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, quanto dentro aqui da própria disciplina dela, que aborda esse tema, entre outros. Aí, você que ficou interessado em estudar com a Mãe Flávia Pinto, fica aqui minha super recomendação da pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. E fique sabendo que os 50 primeiros inscritos no curso receberão um kit Ubuntu, que é exclusivo para nossos alunos. Se você quiser entender mais sobre o programa do curso, entre outros detalhes, faz o seguinte, clica no link que está na descrição aqui desse vídeo, e também você pode entrar em contato diretamente com a Carol no WhatsApp, que você vê em tela também na descrição, para você poder tirar todas as suas dúvidas e ter o esclarecimento necessário para te tornar agora também mais um Ubunter, né, que vai se formar através da nossa teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira.
Mãe, a gente está chegando ao final desse nosso encontro. Quero agradecer imensamente a oportunidade da gente estar junto mais uma vez. E voa, o tempo voa absurdamente quando a gente está com você. E deixo você à vontade para dizer alguma mensagem que eu não perguntei, que não veio à tona ainda, mas que você acha importante deixar sobre essa questão do matriarcado para uma sociedade melhor, né? Sim. Primeiro, parabenizar a Umbanda EAD pela iniciativa de todo o trabalho que já faz, mas especialmente dessa pós-Ubuntu, porque é muito importante a gente resgatar esses valores. A gente, dentro da Umbanda, ficou durante muito tempo estudando um cristianismo que na verdade, ele nunca parecia com que o preto velho e o caboclo fazia de verdade, né? Porque não está no cristianismo o defumador, não está o passe, não está a benzeção, o aconselhamento, a ternura da fala de um ancestral preto velho. O deboche de Exu não está no cristianismo, né? Quantas vezes um Exu, com uma gargalhada, ele corrige a nossa vida, né? Ou até com uma frase mais dura, mas que desperta a gente para uma reflexão. Então, entender que essa prática está dentro dessas filosofias africanas e indígenas, eu acho que é um grande presente para a gente. Eu amo a Umbanda, eu não sou ex-umbandista, eu sou umbandista, eu continuo umbandista. A minha alma é umbandista, ela é extremamente feliz, e cada vez que eu estudo um pouco mais dessas filosofias, eu me encontro e sinto maior pertencimento a esses povos ancestrais. Segundo, convidar todos e todas a se inscreverem, a estarem aqui conosco, comigo e outros parceiros e colegas também que têm essa luta antirracista, oferecendo letramento racial a pessoas que queiram uma possibilidade de mundo diferente, onde o racismo, onde a violência contra a mulher, onde as desigualdades não sejam tão predominantes, né? Afinal de contas, somos reencarnacionistas, então a gente vai renascer. E ao renascer, que mundo nós queremos encontrar, se nesse momento aqui dessa existência nós não estamos operando com nada para transformá-lo, né? Então, resgatar um pouquinho desses valores tribais, porque eu tenho entendimento que nos últimos 2023 anos o cristianismo não deu conta de nos apresentar valores tão éticos e morais que a gente possa continuar reproduzindo, né? Está na hora da gente um pouco olhar para o que existia antes de 2023 anos atrás. Então, muito obrigada por essa participação aqui, por essa oportunidade. E o matriarcado é um tema duro, eu sei, ele não é fácil, ele não é digerível imediatamente, ele é desconfortável, ele dói muito, porque a gente vai pensar na mãe, na avó. Ele não é um tema legal, não é um tema que as pessoas queiram se interessar por ele. Mas, a partir do momento que se abrem a compreendê-lo, elas vão, muitas vezes, entender uma série de questões, inclusive, que estão dentro da sua unidade familiar, mas estavam ali de forma mascaradas, e agora você vai ter compreensão para poder lidar com essas questões. Muito bem. Mãe, sua bênção. Mais uma vez, gratidão imensa. E você que nos acompanhou, continue nos acompanhando, né? Cada dia está chegando mais aulas abertas aqui para você em nosso canal da Pós-Ubuntu. Verifique sua inscrição. Não deixe de se manter inscrito aqui nesse canal e compartilhar com o maior número de pessoas possível para você poder levar essa reflexão, esse despertar de consciência para aqueles, principalmente aqueles que são importantes para você, que você sabe que a vida dela e na sua relação com ela pode ser melhor a partir de entendimentos como esses. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro e tchau!